Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possam na sua vida trabalhar suas necessidades e carências para que você possa alcançar em Deus aquele lenitivo perfeito e precioso para viver uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de bênçãos, uma vida de vitórias. Você quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje? É muito fácil. Você vê aí na tela 2 números de telefones. O primeiro deles é o nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem por escrito para o Falando ao Coração e com o seu nome, quantos nomes você desejar. Prefiro que seja assim, uma mensagem por escrito. Caso você não tenha como passar esta mensagem por escrito, dependendo do horário, você vai ter que ter um pouquinho de paciência para a hora que iniciar o expediente na igreja e ligar no fixo que você vê aí na tela. Então, através de um ou do outro, você entra em contato com o Falando ao Coração e continua desfrutando de muitas bênçãos na presença de Deus. Saiba você que um gesto de fé faz toda a diferença na nossa busca, na nossa necessidade, na nossa carência de Deus na nossa vida. Por que carência? Porque todas as pessoas têm dentro de si um vazio, e este vazio é justamente do tamanho de Deus. Se você quer Deus preenchendo o vazio da sua alma, do seu interior, vamos juntos nesta caminhada de fé, sabendo que com Cristo nós somos felizes, somos abençoados e somos vitoriosos. Você já se inscreveu ou já adicionou já se inscreveu no canal do YouTube para fazer parte desta rede de apoio do Falando ao Coração? Por favor, faça isso, vá lá no YouTube e inscreva no meu canal, pr.gentil. E você estará aumentando o número de pessoas inscritas no meu canal. Mas você pode e deve também adicionar o seu WhatsApp no WhatsApp do Falando ao Coração. É só você mandar uma mensagem através deste número que você vê aí na tela, mas essa mensagem precisa antes ser precedida das seguintes ações. Você vai na sua agenda de contatos e põe lá o Falando ao Coração, insere este número que você está vendo aí na tela, não esqueça do 62 99444 3131, aí manda um alô para nós e quando chegar o seu alô aqui, significa que você estará sendo adicionado no nosso WhatsApp. E a partir daí, todos os dias, nós vamos mandar para você, logo cedinho, pela manhã, um link. Nesse link, você clicou nele e você já entra no Falando ao Coração através do seu WhatsApp. Maravilhosa essa providência e esta facilidade tecnológica para que você possa ser ainda mais abençoado através deste programa. Faça isso, tenho certeza que você será muito, muito abençoado, abençoada por Deus. E você pode, inclusive, compartilhar o link com pessoas da sua agenda de contatos. E aí mais pessoas serão edificadas, mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas estarão, através do Falando ao Coração, recebendo algo forte de Deus em suas vidas. Vamos juntos fazendo este programa. Você que contribui, você que me ajuda, você que divulga o programa, você que ora pelo programa, você está comigo fazendo esta obra. Eu louvo a Deus por todos vocês que estão contribuindo, porque com a contribuição de vocês eu faço aqui o caixa para que eu possa manter o programa no ar. Vocês sabem que televisão custa caro, então eu preciso e dependo do apoio de vocês para continuar nesta jornada diária de evangelização, de missões importantes, pregando o Evangelho a toda criatura, levando Cristo aos corações de pessoas ao redor do mundo. Eu conto com seu apoio, conto com a sua ajuda e quero pedir a Deus para te recompensar a cada dia. Oremos juntos. Senhor, eu te dou graças por todas estas pessoas que vêm contribuindo com o programa. Peço que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, o teu poder estejam manifestando na vida destas pessoas e que elas sejam prósperas,
altamente recompensadas pelo Senhor por investirem nesta obra, por contribuir para que o teu evangelho seja proclamado e esta missão seja feita. Pai, abençoa e recompensa cada pessoa que contribui com o programa, cada evangelista associado. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto bíblico de hoje. Já começaram a meditar no tema que eu tenho preparado para o programa desta terça-feira? Leia comigo Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Veja bem, nesse texto bíblico começa uma palavra muito importante dizendo: aprenda a fazer o bem. Porque fazer o bem normalmente não é um propósito que é nato nas pessoas. Elas nascem e desde criança começam a demonstrar um certo egoísmo, uma certa indiferença com as necessidades do outro, porque só pensam em si. Essa é a natureza inerente no ser humano. Mas o texto está dizendo: aprenda a fazer o bem. Esse é um processo. Você sabe que a aprendizagem é um processo. A criança entra na escola, ela não sabe escrever uma letra sequer, mas ela vai vendo figuras e as técnicas pedagógicas vão contribuindo. Agora mesmo ela está começando a familiarizar-se com as letras e para que ela possa aprender a escrever as letras, faz um sombreamento, a criança vem e ali em cima daquele sombreamento ela produz aquelas primeiras letras. Vem o A, E, I, O, U, depois entra as outras letras do alfabeto, e agora mesmo ela está escrevendo não só letras, mas está escrevendo palavras. E agora mesmo ela está escrevendo não só letras, nem só palavras, mas também frases. E assim ela consegue assimilar, ela vai aprendendo até que aquilo passa a ser algo natural na vida da criança, na vida de cada pessoa que escreve uma palavra, que escreve uma frase, que escreve um texto, que escreve uma página, que escreve um livro, que escreve algo que as pessoas vão se beneficiar com a leitura daquilo que foi escrito. É uma maneira de expressar o pensamento através da escrita, mas esse é um processo de aprendizagem. O texto de Isaías está dizendo: aprendei a fazer o bem. Este é um processo. Isso precisa ser começado dentro de casa, com a família. Se a família for egoísta, os pais forem egoístas, os filhos também serão egoístas, porque os filhos aprendem e assimilam aquilo que veem, aquilo que vivem dentro de casa. Então, aprender a fazer o bem, nós aprendemos, principalmente dentro de casa. Quando tem um pai, uma mãe que tem prazer de compartilhar do que tem com alguém que não tem. E aí vão dando, assim, estes pais, exemplo de solidariedade, exemplos de prática do bem, exemplos importantes. Às vezes, quando vai fazer uma obra humanitária, uma obra de solidariedade, aí os pais levam os filhos juntos e vão explicando para eles: olha, nós estamos levando esse brinquedo para alguém que é pobre, nós estamos doando este brinquedo para alguém que não pode comprar, nós estamos doando esta roupa que já não está servindo para você, para que alguém que precisa possa usar. E aí esta criança vai aprendendo a prática do bem. Veja que o texto bíblico está dizendo isso. E nessa prática do bem, a aprendizagem é de suma importância na vida de cada pessoa. Vivemos no mundo de egoísmo, no mundo onde as pessoas querem tudo para si, no mundo em que esse egoísmo vai crescendo, infelizmente, na vida de alguns, e eles pensam de alcançar aquilo que deseja, não importando os meios, mas procuram o fim de tudo aquilo que almeja, de tudo aquilo que egoisticamente almeja para si. E aí entra o processo da violência, do roubo, do furto e outras práticas criminosas, porque começam a tomar do outro aquilo que deseja para si. É falta justamente desta aprendizagem. Ponha, por favor, na tela de novo esse texto. Ele é muito importante. Olha aí. Aprendei a fazer o bem.
Primeira coisa. Segunda, praticai o que é reto. Aí, quando você tem amor ao próximo, você pratica o que é reto. Terceira coisa, olha aí na tela. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Depois, ajudai o oprimido. Olha só, ajudai o oprimido. Mas não só isso. Fazei justiça ao órfão e também tratai da causa das viúvas. Vamos contar quantas recomendações tem nesse texto? Olha aí, leia comigo, uma por uma e vamos enumerar. Primeiro, aprendei a fazer o bem. Segundo, praticai o que é reto. Terceiro, ajudai o oprimido. Quarto, fazei justiça ao órfão. 5, tratai da causa das viúvas. São práticas necessárias no dia a dia, no transcorrer da nossa existência. Nós firmamos uma história na vida não por aquilo que ganhamos, mas por aquilo que investimos. Agora nós não podemos permitir que o egoísmo toma conta da nossa vida. Nós temos que aprender, na medida do possível, ajudar um aqui, outro acolá, mas isso é um processo de aprendizagem. Aprender, fazer o bem. Aprender, fazer o bem. Quando nós aprendemos essa prática importante, necessária até, nós não temos dificuldade de continuar nesses 5 itens relacionados por este texto, para que possamos, desta forma, desfrutar daquela sensação interior de realização. Porque ver alguém feliz nos faz feliz também. Às vezes, nós queremos ser felizes, mas não importamos se o outro é feliz ou não é feliz. Eu faço muitos casamentos. E uma coisa que eu sempre digo quando estou celebrando uma cerimônia de casamento é dizer para o casal, eu digo para o rapaz, olha, você não está casando com esta moça para ser feliz. E digo para a moça, você não está casando com este rapaz para ser feliz. Mas repito, eu volto ao rapaz e digo, você está casando com esta moça para fazê-la feliz. E digo para a moça, moça, você está casando com este rapaz para fazê-lo feliz. Porque no casamento, se o marido faz a mulher feliz e a mulher faz o marido feliz, a felicidade será real na vida de ambos. E aí cumpre um propósito daquela união, daquele casamento, daquele compromisso. Então, quando nós esvaziamos do egoísmo, que naturalmente ele surge dentro de nós e nós precisamos de administrar este mecanismo para que ele possa diminuir e a prática das coisas boas possam aumentar na nossa vida, quando nós aprendemos a fazer o bem, não temos dificuldade de ajudar o órfão, não temos dificuldade de praticar a justiça, não temos a dificuldade de ajudar aquela que necessita, como uma viúva que fica desamparada, não temos dificuldade de contribuir para que uma pessoa, uma família, uma nação, um povo que passa por um infortúnio muito grande, e aí possa contar com a nossa capacidade de solidariedade para diminuir o sofrimento daquelas pessoas. Mas o processo começa com esta recomendação. Aprendei fazer o bem. Vou repetir. Aprendei fazer o bem. Quando nós temos a humildade necessária para reconhecer que precisamos, para aprender, precisamos de um professor, de uma professora, de alguém que nos ensina, nós já estamos meio caminho andado para alcançar aquele que é o propósito, aquele que é o objetivo, a prática do bem na vida de pessoas. Então, é importante ressaltar este ponto, porque, naturalmente, por nós mesmos, muitas vezes não manifesta esse sentimento. Aí nós precisamos de aprender de alguém, e o maior professor que nós temos para aprendermos a fazer o bem é olhar para Jesus Cristo. Ele mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando você estende a mão para ajudar alguém, o mais beneficiado é você mesmo. O mais beneficiado é você mesmo. Às vezes você está com alguma coisa em casa, ocupando o espaço, não tem nem uma serventia para você. Aí você diz, vou dar para alguém que precisa. Aquilo já não contribui mais para o seu bem, porque já cumpriu o papel na sua vida.
Mas você procura alguém que você sabe que precisa e chega lá e diz, olha, eu trouxe isso aqui para você. A felicidade daquela pessoa, você não contava com ela, porque aquilo não trazia mais nenhum benefício. Mas de repente você, ao levar aquilo para alguém que está precisando, você vê que aquilo tinha utilidade, até para provocar alegria numa criança, alegria em alguém que precisa de alguma coisa. Às vezes eu vejo as pessoas preferindo jogar no lixo alguma coisa que poderia contribuir para o bem de outras pessoas do que doar aquilo que poderia. Nós temos um trabalho missionário junto aos índios Guajajaras no Maranhão e de vez em quando nós mandamos um caminhão lotado de donativos para aqueles índios. Agora mesmo, recentemente, nós mandamos o caminhão lotado. Conseguimos doações de 5 máquinas de costura. Aquelas nossas irmãs índias lá desejam aprender a costurar. Aí elas pediram, vê se arrumam umas máquinas de costura para nós. Aí nós conseguimos, pedir na igreja, 5 pessoas doaram 5 máquinas. Ou seja, nós conseguimos a doação, porque uma pessoa me parece que deu 2 máquinas. Nós conseguimos a doação de 5 máquinas de costura. E essas índias já estão lá usando estas máquinas. Conseguimos em algumas confecções sacos e sacos de retalhos. Esses retalhos chegam lá, elas desfiam tudo, pegam linha por linha e ali elas produzem tapete, produzem redes, produzem forros de cama, produzem forros de mesa, produzem muitas peças. E elas vendem ali na rodovia, vendem por ali naquelas cidades como Grajaú e outras que têm próximas às aldeias ali onde eles estão no Maranhão. Veja, que benefício isso. Aquilo que seria jogado, poderia ter sido jogado no lixo. Aquilo que, como treco, poderia ser recolhido pelo sistema de limpeza da cidade. Aquilo transforma-se numa grande utilidade para uma pessoa que não tem. Para uma pessoa que almeja ter aquilo e sonha com aquilo e não pode ter. Então você, quando faz uma doação dessa, você aprendeu a praticar o bem e você está produzindo alegria na vida de pessoas. E a alegria das pessoas e gratidão das pessoas conduz você àquela satisfação pessoal de ter contribuído, de ter dado a sua parcela de colaboração, de ter ajudado alguém. Por isso esse texto bíblico é muito oportuno nesse tempo de tanto egoísmo manifestando no mundo, nesse tempo de tanta violência, procurando pessoas através da violência tomar aquilo que tem dono e trazer para si. Justamente no propósito de realizar suas vontades, seus desejos pessoais. Então veja, no mundo de hoje, mais do que nunca, nós precisamos de pensar nas pessoas, porque nós praticamos o bem quando amamos ao nosso próximo, quando contribuímos de alguma forma pelo bem-estar de um povo, bem-estar de uma nação, bem-estar de uma família, bem-estar de uma criança, bem-estar de uma pessoa. Vamos, portanto, aplicar esta recomendação na nossa vida e começar a aprender a fazer o bem para que não tenhamos dificuldades. Outra vez o texto na tela. Veja bem comigo, olha, aprender a fazer o bem, você não terá dificuldade de praticar o que é reto, não terá dificuldade de ajudar o oprimido, não terá dificuldade de fazer justiça ao órfão, não terá dificuldade de tratar da causa das viúvas. Tudo começa com esta aprendizagem do bem. Conta-se que um grande rei, já numa idade avançada, ele precisava de escolher um dos filhos, ele tinha 3 filhos, escolher um dos filhos para ocupar o seu trono, para dar continuidade ao seu governo. Era um governo sólido, era um governo tranquilo, era um governo equilibrado, era um governo que todo rei gostaria de ser rei naquele lugar. E o pai então chama os 3 filhos e diz, olha, eu já não estou tendo forças mais para continuar governando. Então quero escolher um de vocês. Se vocês 3 são bons filhos, qualquer um para mim serviria para ser rei no meu lugar. Mas eu vou dar uma tarefa para cada um de vocês. Vocês vão ter o dia de hoje para fazer um estudo dentro do reino e trazer para mim uma sugestão daquilo que poderíamos fazer em prol do reino. E aquele que trouxer a melhor sugestão, eu vou escolhê-lo para ser rei no meu lugar. O primeiro, o mais velho, saiu e entrou logo no arquivo, no museu daquele reinado e começou a observar toda a riqueza
todo o tesouro que existia ali dentro. O outro saiu, foi para a casa de armas e começou a avaliar todas as armas que tinha, e armas que já foram usadas em guerra e armas que estavam ali à disposição para as grandes guerras. O terceiro saiu fora da cidade, andou pelo campo, pegou uma estrada. Ia passando em determinado lugar e encontrou um menino chorando e levando avante uma missão, a missão de arar a terra. Ele entrou lá naquele terreno, que aquele menino, com aquele arado puxado por um cavalo, o arado muito grande, maior do que a sua capacidade física, mas ele estava ali, mesmo chorando, fazendo aquele serviço. E aquele príncipe perguntou para o menino, por que você está chorando? Ele diz, olha, eu não tenho mais pai, a minha mãe está muito doente, eu sou o filho único da casa, e se eu não arar a terra e plantar, nós vamos morrer de fome. Então deixei minha mãe enferma em casa e vim aqui o arado. Mas o arado é muito pesado para mim, estou tendo dificuldades. Aí aquele príncipe disse, eu posso te ajudar? Ele disse, claro. Aí o príncipe pegou o cabo do arado no lugar daquele menino e ficou o dia todo ali ajudando aquele menino a arar. Quando terminou de fazer aquele arado, o rapaz estava satisfeito e disse, eu vou com você até a sua casa, eu quero conhecer a sua mãe. Chegando lá, encontraram a mãe deitada numa cama, doente. E o menino disse, mãe, encontrei um amigo e ele quer conhecer a senhora. Ele me ajudou o dia todo lá no arado. Ele pegou o arado por mim e nós aramos toda a terra. Já semeamos a semente, agora é esperar a lavoura brotar, crescer e produzir. E ela ficou muito agradecida, aquela mãe, por aquele esforço daquele príncipe, sem saber que ele era um príncipe, não sabia quem era aquele rapaz. E ele disse do menino esforçado, cumprimentou a mãe, despediu, o dia tinha terminado, voltou para casa. Quando chegou lá, todo o reino já estava reunido. O rei com todos os seus súditos, com todos os seus sábios, para avaliar o que cada um tinha feito naquele dia. O primeiro chegou e disse, pai, eu encontrei esse tesouro de ouro, que fala da nossa riqueza. Eu vou, como rei, trabalhar para que o nosso país possa desenvolver suas potencialidades e nós possamos alcançar uma riqueza ainda maior. Todos aplaudiram, muito bem, o reino assim continua forte. Chamou o segundo disse, pai, eu trouxe essa espada que o senhor usou na batalha tal e foi vencedor, essa espada que foi usada na batalha tal e fomos vitoriosos. Eu quero dizer que como rei, eu vou usar desta espada para que nós possamos expandir o nosso reino e alcançar outros espaços e outros limites. E aí todos aplaudiram, que bom, esse vai ser um rei que vai trabalhar para o crescimento do reino. Aí chamou o terceiro disse, pai, eu quero te pedir perdão. Ele disse, por quê, meu filho? Porque eu saí da cidade, andei pelo campo, encontrei um menino chorando, empurrando um arado que era puxado por um cavalo. Eu fui lá perguntar por que o menino estava chorando e contou toda a história. E disse, por último, eu fui na casa desse menino e vi que a mãe estava doente e ali eu tive muito pesar. E quando eu olhei no relógio, o dia tinha passado. Eu não pude trazer nada, O pai disse, aproxima de mim, meu filho. O filho aproximou e disse, deixa eu ver as suas mãos. Ele olhou, as mãos daquele rapaz estavam cheias de bolhas de calos. Esses calos que tinham surgido com aquele trabalho árduo que ele tinha feito. E aí aquele pai pegou a mão do rapaz, levantou e disse, viva o rei, aqui está o novo rei do meu país. E todos quiseram saber o porquê daquela decisão. E o rei disse, olha, em primeiro lugar, porque este meu filho teve graça de ir atrás das pessoas. São as pessoas que compõem o reino. Não adianta pensar no tesouro, não adianta pensar nas guerras. Nós precisamos das pessoas e que elas vivam bem. Segundo, ele teve a empatia de não só ajudar o menino e conquistar dele a sua amizade, mas ir à sua casa e conquistar também a amizade da sua mãe. Ele teve também a capacidade de contribuir para o bem-estar do seu próximo, de forma que, diante de tudo isso, é aquele que está pronto para assumir o meu lugar e manter todo o equilíbrio social, econômico e também pacífico deste reino.
Portanto, mais uma vez, viva o rei, e aquele menino foi escolhido, aquele rapaz foi escolhido para ser o substituto do seu pai naquele reinado. Veja bem, nós vemos muitas pessoas, às vezes, só preocupadas na área financeira, outros preocupados em aumentar o seu patrimônio. E nós precisamos de pessoas que aprendam a fazer o bem, para que ele possa dar de si algo que possa contribuir para o bem-estar do seu próximo. São pessoas assim que Deus honra e que Deus busca para que vivam a vida cristã e possam ser um instrumento de bênçãos onde existem tantas desigualdades e que nós possamos contribuir como cristãos para vivermos em um mundo melhor com a prática do bem, sempre no nome daquele que praticou o maior bem que poderia ser praticado a nosso favor, dando a sua vida numa cruz, morrendo por nós para que pudéssemos alcançar nele a salvação para a nossa vida. Chegou o momento de orarmos com fé. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou clamar a Deus a favor de todos vocês que agora vão orar comigo e a favor de todas as pessoas cujos nomes eu apresento diante de Deus neste altar. Oremos então. Senhor, Tu és o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da bondade, o Deus da misericórdia, o Deus do poder. Diante de Ti eu quero apresentar cada pessoa. Pessoas que oram comigo, pessoas cujos nomes estão diante do Senhor neste altar. E pedir que as Tuas mãos, poderosas e santas, estejam estendidas para operar os mais diferentes milagres, de acordo com a necessidade de cada um. Se é aquele que está enfermo, o Senhor pode curar. Aquele que está triste, o Senhor pode alegrar. Aquele que está enfrentando algum tipo de crise, o Senhor pode abrir portas na vida dele. Aquele que passa por momentos de dificuldades, o Senhor pode abrir um novo leque de oportunidades para que cada um viva e desfrutem do melhor desta terra. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça, para que possamos aprender a praticar o bem e viver de forma a ser instrumentos nas Tuas mãos, para ajudar aqueles que carecem, aqueles que precisam, aqueles que sofrem. Abençoa, Senhor, a todos os Teus filhos. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com você o meu abraço ungido. Fica na paz do Senhor Jesus. Tem o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.